Só para, me permita aqui, responder Claro. o Paulo Berg, de São Paulo. Ele coloca uma questão, um assunto interessante aqui. Está falando, se tivesse essa mudança para ter uma reeleição, vamos dizer que lá na frente prove uma PEC para todo mundo e tal. Ele diz, o judiciário também pleiteará a reeleição na presidência do STF e de outras instâncias de justiça. Pode até ser, né? Que aproveitem o ensejo, porque hoje, lembrando, você tem aqueles mandatos, eles fazem um revezamento, né, Ronald? Aí é deixar o... Não sei qual é a fábula que conta, mas aí é deixar o cara tomar conta do galinheiro, né? Como é que fala? Como é a raposa tomando conta do galinheiro? Aí não dá. Mas o que a gente precisa voltar a explicar sempre é como funcionam essas composições, tanto na Câmara quanto no Senado, essas eleições. Agora tem alguns ouvintes aqui perguntando que parece que a gente está num mundo à parte. E na verdade não, são as decisões do nosso país que estão sendo tomadas lá em Brasília, capital federal. Até aí todo mundo já sabe. Mas como acontecem, e aí eu vou deixar para o mestre Zaidan responder, essas eleições, Câmara, Senado, todas essas, vamos dizer, esses agrupamentos para que um leve, tire o outro, é por representatividade, né, Zaidan? Em tese, a maior bancada faz o presidente, mas não é assim que funciona, não é? Eles têm acordos paralelos. Por exemplo, isso que as pessoas não estão entendendo. O DEM não tem a maior bancada, correto? Correto. E, no entanto, ele tem o presidente da Câmara, não é? Então, até porque o Rodrigo Maia, ele é DEM, mas ele trafega muito bem em vários partidos. Por exemplo, aquela história da carteirinha de estudantes. A carteirinha gratuita. Convenhamos, você olha assim e fala, por que alguém vai ser contra isso? Não é? Gratuita. Digital. Porque ele não queria desagradar o PCdoB. Vocês estão entendendo, minha gente, como é mais complexo do que parece? Eu precisei morar 3 anos em Brasília para entender como essas coisas aconteciam. Achava que fui com Exatamente, Zé. Achei que eu fui com toda a experiência do mundo, que eu já sabia tudo em termos de reportagem. O quê? Aprendi tudo e mais um pouco. Quer dizer, graças a Deus, não o que não interessa, né? Em termos de cobertura, como funcionam, como é que funcionam essas coisas, os conchavos, grupinho dali, grupinho dali. É muito complicado. E se você perder o timing, assim, passa 5 minutos e você não acompanha, te atropelam. É difícil mesmo, pessoal. Olha, parabéns ao povo brasileiro que precisa ficar traduzindo essas coisas a todo momento. A gente está aqui para ajudar, mas a gente precisa ficar a cada momento e vocês o tempo inteiro no rádio, porque realmente é difícil. Esse troço é um jogo pesado. Por que o Jango foi para a China? Ele foi porque o Jânio pediu. E o Jânio pediu porque já sabia que em breve ele sairia. E com a ideia de voltar mais forte. Seria a reprodução do que fez o De Gaulle na França, né? Só que não funcionou e tal, porque ele falou, os militares não vão aceitar o Jango, como de fato ocorreu. Mas aí o parlamentarismo, a saída parlamentarista, uma ideia inclusive do Tancredo Neves também, acabou pavimentando um caminho que o Jânio não esperava. Vocês estão lembrados quando o Antônio Carlos Magalhães entrou com aquela pasta? Sim. No gabinete? Opa! Qual era a ideia do Antônio Carlos? Vou entrar com essa pasta. Quando eu sair, a imprensa vai dizer a CM enquadrou Itamar. Porque mostrou ali podres e tal. Só que quando ele entrou, o Itamar estava cheio de repórteres na sala, o Itamar cercado de repórteres, falando, olha, todos nós queremos ver o conteúdo da pasta. E não havia nada. Mas a pasta já foi. O jogo é pesado. Né? Bem pesado. Ô Zaidan, eu acho que um dos momentos mais emblemáticos da política brasileira se deu quando... Você lembra quando o Antônio Carlos Magalhães foi interrogado pela Comissão de Ética do Senado por causa da violação do painel? Do painel do Senado. E como é que era o nome daquele deputado do Amazonas? O sobrenome dele é Pérez. Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Não lembro. Enfim, vou lembrar. Ele que estava fazendo a indagação. Então estava o Arruda de um lado, né? E o Antônio Magalhães do outro. E aí ele fala, o senhor recebeu a informação para violar o painel? Aí o Arruda disse, sim, recebi. Aí o Antônio Magalhães, o senhor mandou? Ele falou, não, eu não mandei nada. Aí ele virou e falou assim, mas nós estamos num mundo de loucos, né? Porque aqui no Senado, um diz uma coisa na frente de todo mundo, né? E foi aquele momento foi emblemático, o momento da violação do painel
para saber o voto de alguns que expôs Heloísa Helena. Foi uma verdadeira loucura aquilo lá. E a hora que começou a sair nome, olha que coisa. Eu não estava ainda não estava na cobertura política de Brasília, mas aquilo o Brasil acompanhou aí com... parecia aquela final de Fla-Flu, né? Que estava todo mundo acompanhando, mas estarrecido com o circo dos horrores. Que não tem outro nome para nos chamar de vez em quando, né, gente? Isso aí não estamos falando das instituições. Sempre quero deixar claro aqui que é muito importante a gente ter uma Constituição Federal, 3 poderes. Isso é o importante. O que a gente critica é que tem gente que não está honrando, né, o cargo que tem, a toga que veste, o terno que usa. Estamos precisando melhorar, mas só tem um jeito, o mandato, né? Que faz uso, né, com o voto popular. Exatamente, o voto é popular, né? No caso do Supremo, a gente não pode nem entrar nesse mérito, porque não é. Mas no caso da Câmara e do Senado, o voto é popular, viu, gente?